E aí, beleza? Aqui quem está falando é o Anderson. Nesse vídeo eu vou estar apresentando aí a nossa nova ferramenta, o EA Combine Building. Esse EA aqui ele é para o MetaTrader 5, né? A gente já fez aí a versão para o MetaTrader 4. No caso também a gente vai ter algumas atualizações aí do MetaTrader 4. E a gente, né, está desenvolvendo essa versão aqui para o MetaTrader 5, né? Então essa aqui versão já está na hora da gente começar aí com os nossos backtests, tá? Lembrando que para suporte, né, no caso de quem está testando aí, a gente criou dois grupos. Então a gente tem um grupo no Telegram e a gente também tem um grupo no Discord, tá? Aonde que a gente vai ficar ali dando suporte para quem está testando aí a nossa ferramenta, beleza? Então essa ferramenta aqui ela foi desenvolvida para o MetaTrader 5. Ela é a versão do MetaTrader 5 praticamente quase a mesma versão ali do MetaTrader 4, né? Aqui no MetaTrader 5 a gente adicionou algumas funções mais diferentes que eu vou estar mostrando aqui agora, né? Para quem não conhece, aí, essa é uma ferramenta que ela pega o sinal aí através do seu indicador. Então vamos supor que você tem aí um indicador, né, que dá um alerta, né, que ele dá aí uma setinha de entrada, né? Então vamos supor que você tem aí um indicador de suporte e resistência, né? Um exemplo. Então vamos supor que você tenha os suporte e a resistência. Vamos supor que o preço, né, chegou aqui nessa região aqui de suporte, né? E o seu indicador aí te deu um alerta aí de compra nessa região, né? Então o que vai acontecer? O nosso robô ele vai estar pegando esse alerta aí do seu indicador e vai estar efetuando aí uma operação no Forex, tá? Da maneira que você desejar, tá configurando lá no nosso EA. Então quando o seu indicador ou o seu setup, né, no caso, porque dá para pôr vários indicadores, dá para você fazer várias confluências. Vamos supor que você teve um sinal de entrada aqui nesse suporte, né? Então o que acontece? O nosso robô vai abrir uma entrada de compra nessa região, né? E vai estar colocando o stop loss que você configurou lá, né? E o seu take profit, tá? Nesse caso também ele vai trabalhar com o trailing step, o break even, né? Trailing stop, né? Então vai ser tudo configurado certinho. Dá para você estar configurando e o robô vai estar pegando as entradas através do seu indicador, tá? Nessa versão aqui do MetaTrader 5 também a gente adicionou a opção aonde você pode estar configurando o seu indicador de setinha, né? Então vamos supor que você tem um indicador de setinha, né, que eu mencionei. Ele deu a entrada aqui nessa região de compra, aqui num suporte, né? E também você pode estar utilizando agora os indicadores nativos do MetaTrader. Então você vai poder juntar o seu indicador, né, de seta, no caso do seu setup, junto com um indicador nativo aí do MetaTrader 5, né? Tanto faz, pode ser os osciladores, né? No caso, confluência com médias móveis, que nem você pode colocar com a banda de Bollinger, com o RSI, com o estocástico, né? Então, quando um exemplo que você tem aqui embaixo aqui, um estocástico, né? O preço está sobrevendido e o seu indicador deu um sinal ali junto ali com o estocástico sobrevendido. Então o robô vai entender que esse aí é um alerta, né, de entrada. Ele vai pegar a entrada com essa confluência do seu indicador externo, né, no caso, junto com o indicador nativo. Então é assim que o nosso robô trabalha. Muito simples, tá? Bem simples mesmo, fácil de você estar desenvolvendo aí vários setups, tá? Então vamos lá, então eu vou abrir ele aqui para me estar apresentando ele aí
para vocês e mostrar como que dá para a gente adicionar os indicadores, né? Para a gente estar pegando aí as confluências. Então vamos lá, então eu vou estar mostrando aqui, tá? O nosso expert, no caso o nosso robô. Esse aqui é o nosso robô, é a Combine Building, tá? Eu vou dar 2 cliques nele aqui. A primeira vez que você estiver abrindo ele aí, ele vai estar abrindo essa aba aqui comum. Você pode apenas marcar essa última caixinha aqui embaixo, tá? E depois você vem aqui na aba parâmetros, tá? Esse aqui é aonde que a gente vai fazer as configurações aí do nosso robô. Para quem já está utilizando aí o do MetaTrader 4, praticamente é a mesma coisa, tá? Só vai mudar algumas coisinhas aqui, alguns filtros, né? Algumas coisinhas a mais que a gente adicionou, mas fora isso aí é a mesma coisa, ok? Então vamos lá então. Eu vou falar aqui assim as funções aqui rapidinho que tem aqui nesse robô aqui, tá? E depois a gente vai fazer um outro vídeo aí demonstrando como tá criando setups nele, tá bom? Então vamos lá então. Aqui nesse primeiro campo aqui é onde você pode adicionar um nome ou a sua estratégia, tá? Então você pode adicionar aqui, vai aparecer o nome dela aqui. Aqui é o número mágico, tá? Então esse número mágico aqui é o seguinte: vamos supor que você vai abrir aí o robô em 3 paridades de moedas diferentes, em 3 divisas de moeda. Então vamos supor que você colocou no Euro USD, você pode deixar esse número, um exemplo. Lá no Euro JPY, um exemplo, você adiciona outro número, no USD Japão outro número. Então aqui é um número para cada ativo, caso você desejar, tá? Aqui a derrapagem, tá? De Sleep Page. A derrapagem ela funciona da seguinte forma, para quem não conhece. Vamos supor que você colocou um take ali de 10 pontos, um exemplo, tá? De 10 pontos, vamos supor $10, um take. Aí vamos supor, o preço bateu ali no seu take e vamos supor que ele te pagou ali $11, você sofreu uma derrapagem ao seu favor, tá? Isso aí pode acontecer. E pode acontecer a mesma coisa também no seu stop loss. Você colocou stop loss de $10 de perda, o preço veio, né, saiu uma notícia ou algo assim, ou entrou uma volatilidade alta aí no mercado e o preço ultrapassa ali seu stop loss. Vamos supor que você colocou uma perca de $10 e você sai perto em $11, $12, então você sofreu uma derrapagem, tá? Aqui é o máximo de spread, tá? Então tem algumas corretoras, tem uns spread alto, né? As outras tem uns spreads mais baixos. Eu recomendo deixar aqui, pelo menos aqui, com no mínimo 5, né? 5 pontos aí de spread. Aqui a gente tem o volume da entrada, então aqui é o lote, tá? Você pode pôr 0.001, você pode colocar aqui do jeito que você desejar, tá? Aqui é o lucro, tá? Lucro e perda. Então vamos supor, até rodando aqui uma operação aqui agora, você quer que então quando, sei lá, dá aqui $25 o robô fecha a operação, tá? Então quando a operação bate ali $25 ele fecha. Aqui é o stop loss diário, tá? No par de moeda que você estiver operando. Então vamos supor aí que o seu stop loss é de $150, né? Então quando der $150 de negativo aí, ele vai fechar aí as operações e vai fechar também o robô, beleza? Essa função é a mesma o lucro diário, então quando bater esse lucro aqui também ele vai fechar também aí as operações e vai tirar o robô do gráfico, beleza? Aqui embaixo é onde, né, que a gente determina aí os nossos stop loss, os nossos take profit, né? Então aqui a primeira opção aqui, tá? Se a gente vai usar ou não o break even e o trade stop, né? Não, no caso o break even, o trade stop e o trading step, tá? Depois eu vou fazer uma aula aí mais detalhada sobre isso aqui, tá? Onde que a gente configura aí os parâmetros de quando a gente pega uma entrada, né? O preço vai ao nosso favor ali e ele vai arrastando ali a nossa linha de gain, tá? Para sair no positivo. Então aqui a gente tem o stop loss, né? A gente tem aqui o take profit. Aqui a gente tem o trailing stop, que é quando o preço, vamos supor, você efetuou uma entrada, o preço vai a seu favor, ele arrasta o seu stop loss acima da entrada ali para você sair
positivo, beleza? Aqui o break even, né? Então pressionando X ponto acima da sua entrada, ele dá um salto ali, né? E coloca ali na quantidade de pontos que você colocou. E o trail step, que é a quantidade de passo após o break even ser acionado, tá? Junto aí com o seu trail stop, beleza? Aqui embaixo a gente tem a função aí de martingale, tá? E de Soros, tá bom? Eu estou falando rápido, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo assim, mas depois a gente vai fazer um vídeo aí ensinando a criar setups, tá bom? Aqui é só para falar as funções mesmo, ok? Então aqui é a propriedade do martingale, aonde que a gente pode configurar o martingale e os Soros, tá? Então aqui é o seguinte, para a gente estar ligando o martingale, a gente vai, vamos supor, eu quero ligar aqui o martingale, tá? Então, do jeito que ele está aqui, ele está desligado, tá? Pode deixar rodar, ele vai rodar com a operação normal. Caso eu quiser ligar o martingale, eu aumento o coeficiente, tá? Então, se eu quiser ligar o martingale, eu venho aqui no coeficiente aqui e coloco aqui 2, tá? E aqui embaixo, no gale, eu deixo como true e no Soros como false. Então, aqui dessa forma aqui, ele vai fazendo o martingale aí. Nesse caso aqui, como o coeficiente é de 2, ele vai dobrar. Então, ele entrou com 0.01, né? No caso, um exemplo aqui rapidinho. Vamos supor que ele entrou com um lote, um exemplo. Se der loss, ele entra com 2. Se der loss, ele entra com 4 e aí por diante, tá? E o Soros é a mesma coisa, tá? Para ligar o Soros, você deixa o martingale aqui com 1, coloca 2 aqui no Soros, vem aqui no Soros, coloca como true e o martingale como false. Aí ele vai fazer Soros. Se ele ganhar, né, vamos supor, ganhou, ele vai pegar na próxima entrada e ele aumenta o lote, ok? É assim que funciona o Soros e o martingale, beleza? Caso desejar, pode deixar normalzinho aqui, do jeito que está aqui, que ele vai rodar com o lote mínimo ali, tá bom? Aqui embaixo a gente tem a quantidade de gale e a quantidade de Soros, tá? Para estar fazendo. Aqui é o horário de início aí das operações, tá? Então aqui no caso você tem que olhar o horário do MetaTrader, tá? Se for no caso você for operar no mini índice, você pode colocar o nosso horário normal, o horário do computador, tá? Agora, se você for operar no Forex, você tem que olhar o horário ali do MetaTrader, ok? Aqui embaixo é onde que a gente já vai começar aí mexendo nas propriedades, tá? Para a gente estar configurando aí as nossas estratégias, ok? Então aqui a gente já começa com um filtro de EMA, tá? Então aqui a gente tem um filtro, tá? No caso aqui, essa aqui é você vem aqui, vamos supor um exemplo, e ativa, tá? O filtro de EMA, caso você queira utilizar. Então vamos supor, você pode vir aqui e habilitar, um exemplo, tá? Essa aqui é a média móvel rápida e aqui embaixo a gente tem a média móvel lenta, tá? Então você tem que lembrar que sempre a rápida tem que estar em cima aí da média lenta, tá? Então, vamos supor que você tem aí uma média aí de 50, tá? Uma média aqui de 50 e você tem uma média aqui de 25, um exemplo, tá? Então, se a média de 25 estiver acima da de 50, o robô só vai comprar, tá? Se tiver abaixo, ele só vai vender, tá? Assim como o sinal do seu indicador. Então, isso que é um filtro. Você pode adicionar aí a média que você desejar, tá? Os períodos que você desejar. Então, aqui tem todas as configurações. Tem o período, né? O raio aqui, no caso, o shift da média, né? Essa exponencial, close e aí por diante, beleza? Aqui embaixo a gente tem o filtro 2, tá? Então a gente tem o filtro de EMA 2. Como é que funciona esse filtro aqui? Nesse caso aqui você tem o período, tá? Então você tem o período da média, tá? O shift aqui das médias, tá? E aqui você pode escolher se é close ou se é price, tá?
E aqui, aqui assim, você tem o que aqui? O filtro de time, tá? Então é o seguinte, vamos supor que você tem uma média aí de 50, tá? Uma média móvel aqui de 50. Esses filtros de time funcionam da seguinte forma: o robô só vai comprar, né? O robô só vai comprar se o M15, se no caso o M15 tiver sobre essa média, né? No caso que os time aqui que você escolheu o M15, se o M30 tiver sobre a média e se o H1 tiver sobre a média. Então, se esses três time frame tiver acima da média, aí no caso o robô só compra. Se estiver abaixo, ele só vende. Então, um exemplo aqui, vamos supor, os três time frames olhando aí para o mesmo lado. É um ótimo filtro, tá? Para estar utilizando. Só que dependendo aí da estratégia que você montar, do indicador que você for estar utilizando, ele possa dar poucas entradas. Então tem que analisar aí certinho, ver se dá para utilizar esses filtros aqui. Beleza? Aqui embaixo a gente tem as propriedades aqui dos sinais, tá bom? Aqui a gente tem que ter mais um pouquinho de atenção, que é a seguinte forma. Então aqui a gente tem o que? A gente tem aqui inverter a entrada de compra para venda. Então vamos supor que você tem um indicador aí, tá? E o seu indicador, vamos supor que o seu indicador tá pegando só compra. Pegou compra aqui. Só que aí vamos supor que, né, as compras não tá dando bom. Aí você pode vir aqui e inverter a estratégia. Então o lugar que for compra, ele vai vender. O lugar que for venda, ele vai comprar. Entendeu? Inverter a ordem, tá? Então se o seu indicador vende num ponto, né, quando dá a entrada você colocar aqui para inverter, ele vai comprar. Beleza? Aqui embaixo a gente tem a quantidade de negociação, tá? Então por padrão aqui já é 1. Quantidade de negociação é quantas ordens que vai ser aberto, tá? No caso só 1. Então vamos supor, deu o primeiro sinal, ele abre 1, deu o segundo sinal, abre 2, aí por diante. Aqui é os intervalos de abrir as ordens, caso você for estar utilizando aí mais de uma ordem. Dá para você criar algumas estratégias aqui com as ordens em cima do sinal do seu indicador, tá? Então aqui você pode colocar para ele abrir a ordem após X segundos, né? Então vamos para ele abriu uma entrada, só que aí eu quero que ele abra outra entrada daqui a 2 minutos. Aí você põe aqui 120, um exemplo, tá? Que aí é equivalente a 2 minutos. Aqui embaixo a gente tem intervalos de vela. Então vamos supor que o seu indicador deu um sinal aqui de compra nessa região aqui. Tem um sinal de compra, tá? Só que tem alguns indicadores que vai dando sinal de compra um atrás do outro. Deu um outro sinal aqui, a vela desce mais um pouquinho e deu outro, a vela desce um pouquinho e deu outro. Então isso aqui é um intervalo de vela, tá? Então ele vai aguardar X quantidades de vela que você adicionar aqui. Um exemplo aqui, 2 velas. Então vamos supor que o seu indicador desce dando um bocado de sinal, ele vai aguardar. Pegou o primeiro sinal, ele aguarda 2 velas, ele pega na próxima, aguarda mais 2, pega na próxima. E assim, né, sucessivamente aí. Igual aqui nos segundos, tá? Se você for utilizar a quantidade de velas, aqui, ou quantidade de segundo, é melhor você zerar um pelo outro aí, beleza? Deixar um zerado, que nem aqui. Eu deixo aqui 60 segundos aqui, quantidade de vela. Aqui a gente tem a inversão, né, do sinal, tá? Então vamos supor que o seu indicador abriu uma compra aqui. Então o seu indicador deu um sinal, vamos por um exemplo, deu um sinal de venda aqui, né? O seu indicador deu um sinal de venda aqui. Aí o preço chegou aqui embaixo, ele veio e deu um sinal de compra. Então é isso aqui, inverter a entrada no sinal. Então, se o seu robô está vendido, aqui em cima e vem um sinal de compra, o que ele vai fazer? Ele fecha essa entrada aqui de venda, tá? E vê o sinal da compra, ele fecha a entrada da venda aqui nesse sinal, imediatamente ele já abre a entrada aí da compra, beleza? E aqui a gente tem inverter com lucro ou não.
tá? Se você deixar como true, ele só vai inverter a ordem de compra ou de venda caso esteja com lucro, tá? Então, se você deixar como true e o seu robô está vendido, aqui em cima, como o preço caiu e veio o sinal aqui da compra, ele fecha. Ele fecha por quê? Porque está no positivo, tá? Vamos supor então que o seu robô vendeu aqui nesse fundo aqui, ele efetuou uma venda, tá? Só que aí o que acontece? O preço está subindo e o seu robô vendeu. Aqui está no negativo nesse exemplo. Então, e aí veio uma ordem de compra aqui, um sinal de compra do seu indicador. Como está no prejuízo, que o seu indicador vendeu aqui primeiro, tá? E se tiver como true, ele não vai fechar. Por quê? Porque está no negativo. Se você coloca falso, imediatamente ele já vai entender que pode tanto fechar no positivo como no negativo. Ele fecha essa entrada daqui de venda e entra com a entrada de compra, tá? Vamos lá. Aqui embaixo a gente tem aqui a entrada, se é na mesma vela, tá? Ou se é na próxima vela. Então, vamos supor que você esteja utilizando aí um indicador de setinha, tá? E aí vamos supor que o seu indicador deu uma entrada aqui, tá? Então o que vai acontecer? Se você vir aqui colocar intrabar, quando der o sinal, imediatamente ele vai estar pegando a entrada de compra, tá? Se você colocar on new bar, que é para a próxima vela, o que vai acontecer? Deu o sinal, né? Ele vai esperar essa vela aqui fechar e entra quando a próxima abrir, beleza? Lembrando que isso aqui só funciona para indicadores externos, indicadores de setinha, os nativos não, beleza? E aqui embaixo a gente tem aqui as opções dos indicadores. Então a gente tem o indicador 1, indicador 2, indicador 3 e indicador 4. Nesse robô aqui a gente adicionou apenas 4 indicadores, tá? Mas dá para estar adicionando mais aí se for preciso, ok? Então aqui você vai vir aqui, vai colocar o nome do indicador, um exemplo, tá? Então vamos supor, eu tenho um indicador com o nome estratégia. Então você vem aqui e coloca o nome do indicador. O indicador tem que estar na pasta indicadores, tá? Tem que estar na pasta indicadores. E aqui você vai colocar o buff do indicador. No canal eu já fiz um vídeo lá ensinando como identificar os buffs dos indicadores. Caso você tenha um indicador e não sabe identificar o buff dele, tá? E ele tem a setinha, pode ir lá no grupo também que a gente tenta identificar o buff desse indicador que você está adicionando ele aqui. Beleza? E aqui é isso aí. Você vai usar um indicador só, você coloca ele aqui e ativa ele, tá? E aqui é onde que você pode adicionar até 4 indicadores externos, tá? Então você pode adicionar até 4 indicadores externos. Aqui embaixo a gente já tem os indicadores nativos, tá? São os indicadores que já vem no MetaTrader 5, tá? Então aqui a gente tem 2 bandas de Bollinger que a gente adicionou, tá? Então aqui você pode adicionar até 2 bandas de Bollinger, tá? Esses indicadores nativos funcionam se o preço estiver sobre comprado ou sobre vendido nos indicadores. Vamos supor aqui o da bandas de Bollinger, tá? Então vamos supor que tem a banda de Bollinger aqui, né? Um exemplo. Então aqui, como o preço está aqui abaixo dela, tá? Então ele abre uma ordem aqui, tá bom? Então é assim que funciona. Então aqui a gente tem 2 bandas de Bollinger. Você pode adicionar 2 bandas de Bollinger aí, tá? Aqui são o período da banda de Bollinger, desvio, o shift, se é na vela atual, se é na vela anterior, tá? E o tipo de preço, tá? da banda de Bollinger. Então são 2, tá? A gente tem aqui o RSI, tá? O CCI, a gente tem o AO aqui, tá? Estocástico, tá? E
Aqui embaixo a gente tem esse WPR aqui também, que são os osciladores, ok? Aqui embaixo a gente tem aqui as sombras de vela, então que você pode, é um filtro também, tá? Um filtro aí de sombras de vela, do tamanho do pavio aí da vela, caso você for estar utilizando um indicador lá de suporte e resistência ou algo assim, ele lê aí o tamanho da sombra e da vela, beleza? E aqui embaixo a gente tem um alerta, tá? Então a gente tem um alerta aqui, que é a notificação aqui do MetaTrader 4, tá? Por e-mail e pro celular, beleza? Então é esse aqui que é o nosso novo robô aí, tá bom? Então aqui nessa versão aqui do MetaTrader 5, a gente pode adicionar, utilizar os indicadores externos junto com os indicadores nativos aí do MetaTrader 5. Beleza? Depois a gente vai estar fazendo aí mais vídeos ensinando aí como tá desenvolvendo setups aqui no robô e fazendo backtests. Beleza? Então é isso aí. Esse aqui é o nosso vídeo. Para quem quiser testar o robô aí, pode estar entrando no grupo, tanto do Discord quanto no do Telegram, tá? Lembrando que no do Discord é onde que eu fico mais tempo, dá pra gente compartilhar a tela ali se for preciso, tá? E lá no Telegram também a gente tem, lá no Telegram onde você pode estar deixando as suas dúvidas aí, beleza? Então é isso aí, valeu. Se quiser testar o robô no caso, só entrar aí no nossos grupo aí, beleza? Valeu e até mais.